Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa sessão. Vamos ouvir agora o Dr. Diego Fernandes Barbosa. Dr. Diego, fica o senhor ciente a prestar o compromisso de dizer a verdade sobre as penalidades da lei, salvo aquilo que for de sigilo profissional. Correto, sim. Por favor, repita se compreendeu. Sim. Além disso, gostaria de que confirmasse se o senhor tem ciência que a Justiça, através do habeas corpus que o senhor impetrou, não proibiu a transmissão da sua imagem em meios de comunicação e gravação. Por favor, ateste se concorda, se estão cientes de tudo. Estou ciente da decisão. Muito obrigado. Doutor Diego, gostaria que o senhor verificasse a assinatura do senhor num documento que é um parecer jurídico que o senhor preparou para o processo de dispensa de licitação número 87 de 2013. Por favor. Obrigado. Sim. Reconheço a assinatura. O senhor reconhece a assinatura e confirma que é um documento fidedigno. Sim. Sim. Temos notícias, e são dezenas de informações, de que a empresa Real do Vale foi contratada sem o parecer jurídico favorável. Ou seja, o senhor, o doutor Flávio e o doutor Rodrigo, o senhor é procurador jurídico, o doutor Rodrigo, procurador jurídico, e o doutor Flávio Bonafé, assessor jurídico. Correto. Certo? Os dois primeiros são funcionários municipais, o outro cargo de confiança. Certo. Preparado um documento, e aí de forma brilhante, transparente, didática, dizendo, senhor prefeito, não contrata a empresa Real do Vale, e aí o senhor cita jurisprudência de forma muito clara de que para ele não contratar a empresa Real do Vale. E mesmo assim ele o fez. Certo? Então eu gostaria que o senhor, dentro da limitação profissional, me explicasse como que se procedeu esse parecer e qual foi o seu contato profissional com o prefeito no que tange ao contrato específico. Vamos por parte. Na realidade, o que culminou a confecção desse parecer jurídico do processo de dispensa 87 foi, inicialmente, o relatório de irregularidade, que estávamos na sala, eu e o Flávio, quando estávamos saindo da sala da prefeitura, encontramos o senhor Valdir. O senhor Valdir, ele imediatamente nos falou que ele precisava, conversar com urgência acerca de algumas irregularidades de um transporte escolar, que até então nós não tínhamos conhecimento, porque para nós estávamos tudo certo, né? Não chegou. Somos 3 procuradores, eram 2 na época. Em regra, às vezes um faz parecer, o outro faz, então não tínhamos conhecimento. E ele falou que precisava transmitir isso para a gente por dever funcional, obviamente. A gente voltou à sala e ele relatou as irregularidades do processo 1196, processo administrativo 1196/2013. Desculpa. O 1196 é aquele processo que deu origem, a denúncia do senhor Valdir assinada pela Flávia. Exatamente. É um processo interno da prefeitura. Sim, procedimento administrativo. E o que aconteceu? Aí, quando ele nos contou o caso, era realmente grave, imediatamente eu liguei para a Flávia foi até lá para poder ratificar, né? Porque ela, como assessora de educação, obviamente ela tinha que perguntar se era verdade,
verossímil o que estava falando, e ela realmente ratificou as informações, e nesse momento nós fizemos o relatório de regularidade datado de 14 de março de 2013, tá? É aí que foi a origem. Com esse relatório, no mesmo dia eu confeccionei 2 notificações à empresa Real do Vale, que até então nós não tínhamos conhecimento que ela existia aqui na comarca, porque na verdade não sabíamos que nenhuma empresa existia, nós não sabíamos, o jurídico não sabia. Tá, um momentinho só, desculpe interromper. Pelo que o senhor está me dizendo, então, a notícia foi dia 14 do dia 1º, 14 de março. 14, não, o relatório foi a gente só ficou com conhecimento do relatório dia 14 de março. 14 de março. 14 de março, as aulas começaram no início de fevereiro. Então, durante esse período do início de fevereiro até 14 de março, funcionou sem o senhor ter conhecimento da existência de um contrato de documentação da empresa Real do Vale. Não, na verdade nós não tínhamos conhecimento porque, como eu acabei de falar, considerando que existiam 3 procuradores, à época eram 2, depois passaram a ser 3. O que acontece é que de repente algum deles teria feito algum contrato, algum parecer jurídico. Então não necessariamente falar que a empresa não existia, nós não sabíamos, porque até então estava tudo regular. Para o jurídico, o transporte público escolar municipal estava regular. Com as irregularidades que foram apontadas, eu notifiquei a empresa, fiz 2 notificações, uma pessoal e uma através de telegrama online, para que em 24 horas nos fornecessem, sanassem as irregularidades, bem como apresentassem os documentos. Por que eu fiz isso com 24 horas? Obviamente é um tempo muito curto. Mas, como nós não tínhamos conhecimento de que existia alguma irregularidade com relação ao transporte, eu assim o fiz porque a empresa iria responder, olha, vou sanar a irregularidade, enfim, sanaria a irregularidade e nos remeteria a um ofício comunicando, olha, meus documentos encontram-se, por exemplo, no processo licitatório tal ou no processo de dispensa número tal. Foi por isso que nós notificamos. E exigimos uma série de documentos para que ela nos provocasse informando onde é que estavam os documentos. Considerando que essa empresa começou a postergar os 24 horas, transformaram-se em muitos dias, porque ela protocolava uma parte do documento, solicitava mais prazo, e isso foi deixando o jurídico um pouco inconformado. Com isso, tá, eu fiz o procedimento, um requerimento, na verdade, tanto para o setor de compras, como para a licitação, datada do dia 5 de abril de 2013, solicitando que os 2 órgãos me explicassem, me colacionassem, na verdade, ao jurídico, os documentos pertinentes a essa empresa Real do Vale, bem como os contratos, porventura existentes, e o parecer jurídico que assim o ensejou favorável. Tá? Foi nesse momento em que, no dia 5 de abril, o setor de compras encaminhou a resposta falando que não havia documento. Concomitantemente, no dia 9 de abril, o setor de licitação... Isso em 9 de abril. 9 de abril. Nos informou que não existia contrato, também nenhum documento lá. Face a inexistência de contrato, aí o jurídico lançou seu parecer no dia 12, tá, no dia 12 de abril, informando, acolhendo pela imediata suspensão das atividades, porque querendo ou não, se a empresa estava funcionando, existia um contrato verbal, que para serviço público não pode, pelo parágrafo 1º do artigo 60 e 62 da lei de licitação. Tá. Doutor Diego, por favor, agora vamos tentar colocar em termos para a gente não se perder. Não, é que eu vou chegar no 87 que você quer. Tá bom, vamos lá. Tá? Com isso, automaticamente, quando fizemos a análise documental e verificamos que não estavam preenchidos os requisitos do artigo 26, parágrafo único da lei de licitação, obviamente, a dispensa do artigo, a dispensa número 87 de 2013, que era da empresa Real do Vale, obviamente, também não poderia nem ser acolhida, uma vez que a própria irregularidade já estava mostrando que não teria condições, que ela não tinha cumprido os requisitos legais à época. Razão pela qual foram lançados 2 pareceres no mesmo dia, no dia 12 de abril. Um no processo 1196, tá?
e o outro no processo de dispensa. 87. Tá? 87 de 2013, onde a gente solicitou... Na verdade, nós pedimos, opinamos negativamente a contratação e a imediata abertura de licitação. Foi exatamente isso. Eu vou ler para o senhor folha 131 desses autos que eu recebi no CD que eu encaminhei. Ante ao exposto, o senhor e os outros dois advogados opinam. Ante ao exposto, opinamos negativamente a contratação da empresa locadora Real do Vale Limitada, por intermédio do processo de dispensa 087/2013, face ao não preenchimento das normas contidas na Lei 8666 de 93, que é a lei que norteia as licitações públicas. Sim. Destarte, obedecendo aos princípios da impessoalidade, publicidade e legalidade, opinamos pela imediata abertura de processo licitatório, correlato ao transporte escolar, nos moldes preconizados na Lei 8666 de 93. Correto. Então, é realmente uma situação extremamente grave, porque a assessoria jurídica do senhor prefeito diz com todas as letras, de forma brilhante, para o senhor prefeito: senhor prefeito, não contrata essa empresa. E pior, encerre essa atividade que é ilegal, porque não se pode fazer um contrato com o poder público na conversa, verbalmente. O contrato verbal é nulo. Nulo. Então, eu acho que agora nós poderíamos, então, começar a passar em termos para que podemos organizar, e gostaria que, dentro do possível, o senhor me ajudasse a preparar a ata. Eu posso passar para você, já vai colocando. Pode fazer. Só que vamos anotar para eu não me perder depois do... Bom dia a todos. Bom dia, doutor Diego. Bom dia. Então o senhor confirma que até o dia 12 de abril não havia nenhum contrato com a empresa Real do Vale? Pelo que foi mensurado e nos foi passado pelo setor de compras e licitações, e datado do dia 5 de abril, que foi compras, e 9 de abril, licitação, não existiam documentos nenhum correlacionados a esta empresa no município. Razão pela qual lançamos no dia 12 nosso parecer. Tem um requerimento de número 37, que foi protocolado no dia 14 de 2 de 2013, pedindo todas as documentações, contratos, tudo sobre transporte escolar. No qual a resposta que eu obtive é que a documentação estaria à disposição na prefeitura. Disse que não poderia me mandar impresso, porque geraria custo ao executivo, e pediu para que eu fosse até a prefeitura para me ver esses documentos. Como o senhor me acabou de dizer aqui, né, que até o dia 12 não havia nenhum contrato, e esse requerimento foi protocolado dia 14 de 2 de 2013, em fevereiro, então essa resposta acho que não coincide, né? Não é... Eu desconheço esse documento, mas não foi passado pelo jurídico. Vereador, apresente para ele o documento. É um documento que não está assinado por Vossa Senhoria, mas só para saber se o senhor tem conhecimento. Doutor Diego, o senhor analisa esse documento. Eu gostaria de retomar a ata. Então, fica o senhor, eu vou ditar para que ficar mais fácil. Fica o senhor ciente a prestar o compromisso de dizer a verdade sobre as penalidades da lei, salvo aquilo que for de sigilo profissional. Por favor, repita se compreendeu. Além disso, gostaria que confirmasse se o senhor tem ciência que a Justiça não proibiu a transmissão da sua imagem
por meios de comunicação e gravação. Por favor, ateste se concorda e estão cientes de tudo. Eu tomei ciência da decisão. Tá? Com relação à imagem, eu acho que a nobre julgadora tem um entendimento dela e eu tenho o meu. Com todo respeito, ela diz que o direito da coletividade é maior do que o individual. Discordo, acho que o direito de imagem é indissolúvel da pessoa e eu realmente não gostaria de filmar. Só que eu vou acatar a decisão judicial, ok? Pois não. A imagem a nossa sessão está sendo transmitida. Sim, ao vivo pela internet. Só para terminar, então, aqui a continuidade da ata. Com relação a esse requerimento 37 aqui, o que eu verifico, o requerimento foi feito pela Câmara, ela não faz menção especificamente à empresa Real do Vale, né? Ela fala contratos de transportes. Então, pelo que eu vejo, deveriam ter, obviamente, muitos documentos à disposição de vocês, de Vossa Senhoria. Mas entendo que, como não está escrito quais empresas especificamente aqui, por isso aqui foi respondido que existiam documentos, existiam mesmo. Agora, se tivesse escrito Real do Vale, aí sim, mas realmente não tem. Tá? Mas eu realmente não desconheço, não tinha conhecimento desse documento, acabei de tomar conhecimento. Pode deixar para a gente. É que quando o requerimento é feito e pede todos os documentos que tange ao que é transporte escolar, seria todas as empresas. Isso acontecendo, eu fui pessoalmente até o executivo, não houve êxito. Depois até a Marília vai ser citada depois, no qual eu vi um contrato, isso consta em ata da comissão, e não tendo êxito, eu convidei o nobre vereador que era secretário da comissão, o Roberto Damasio, para que fosse comigo até o Poder Executivo e pedir toda a documentação. E não houve êxito outra vez. E nessa confirmação sobre que a Real do Vale não tinha contrato até abril, até 12 de abril, então fica certo que não foi em vão, que nós não tivemos mesmo oportunidade de ver alguns contratos, no qual dá exemplo a Real do Vale. Sim, na realidade a empresa, desde o momento em que fizemos o relatório, a notificação da empresa Real do Vale, no dia 14/3, ela veio protocolando aos poucos os documentos. Então, talvez o seu requerimento é de fevereiro. Então, na verdade, realmente, desta empresa não deveria ter, mas das outras, com certeza. Tá, mas eu realmente desconheço e não passou na minha mão. Esse documento que o senhor teve acesso agora? O 37 não passou na minha mão. Tá bom. Vereador Vandes, agora eu vou começar a passar. O depoente confirma que o senhor Valdir, em 14 de março, né? 14 de março. 14 de março, relatou uma série de irregularidades Sim. na empresa Real do Vale, é isso? Com relacionados aos carros, tá? Excesso de quebra, não tinha step reserva, não tinha motorista reserva, falta de manutenção, conservação, e aí acabava prejudicando os alunos porque quebrava o carro, não tinha veículo reserva, e aí os alunos ficavam sem ir à aula. Era isso que ele estava relatando. Tá, isso sem contar também o risco que colocava as crianças, os alunos, num transporte que tinha deficiência de manutenção. Nós desconhecemos tudo isso até esse dia do relatório. Tá, então no dia 14 foi a primeira notícia de que a empresa Real do Vale prestava serviço para a prefeitura. Sim. E que o chefe do transporte, o senhor Valdir, relatou, ele foi até a prefeitura? Ele nos encontrou na porta da prefeitura, nós retornamos até a sala, e aí ele relatou, a Flávia foi chamada, a Flávia foi até lá, que era assessora, e ela confirmou, ela ratificou todas as irregularidades, daí deu ensejo ao procedimento. Tá.
O senhor Valdir, se dirigindo à prefeitura, encontrou com o doutor Diego e a professora Flávia. Com o senhor Flávio também. Com o doutor Flávio também. Com o doutor Flávio. Então, o funcionário do transporte se dirigiu à prefeitura e conversou com a professora Flávia, o doutor Diego e o doutor Flávio. A partir daí, relatando uma série de irregularidades no transporte público prestado pela empresa Real do Vale. Sim. E aí, pneus careca, para-brisa com defeito, manutenção deficiente, falta de motorista. Se eu salvo engano, se vocês olharem o procedimento de regularidade, eu acho que também faltava o motorista reserva. Faltava motorista reserva, sim. Certo. Em função dessas denúncias, dessas irregularidades, foi preparado o relatório que ensejou toda essa investigação. Exatamente. Fui eu que transcrevi, inclusive, o relatório. O doutor Diego confirma que foi ele próprio, o próprio punho, que transcreveu todos esses dados. Ouvindo o senhor Valdir, eu fui transcrevendo. Certo. Imediatamente, naquele mesmo dia, o senhor fez uma notificação. No mesmo dia eu fiz a notificação e encaminhamos de duas formas. Primeiro, nós encaminhamos através de um servidor público para que fosse notificar pessoalmente a empresa. Tá, doutor Diego, quando fazia-se essa notificação, esse contato com a empresa Real do Vale, a quem o senhor se dirigia? Quando nós olhamos o contrato social, que na realidade eu fui fazer pesquisa pela internet, através do Serasa Online, e descobrimos que quem era o administrador da empresa, inclusive sócio majoritário, era um senhor chamado Rogério. Se você perguntar se ele é o dono ou não, eu não sei responder. O importante é que ele conste do contrato social como proprietário. Por esta razão, eu peguei o endereço pessoal dele e também encaminhei a notificação através de telegrama online lá em Cunha, porque a residência dele era em Cunha. Tá. Então nós notificamos a empresa aqui pessoalmente, notificamos o proprietário até no contrato social lá em Cunha. Tá. O senhor confirma então que no contrato social está o sócio proprietário é o senhor Rogério e que ele morava em Cunha. Sim. O endereço inicial não é daqui de São Luís. Não, o endereço... Em 14 de março, o endereço que o senhor Rogério passou não era de São Luís do Paritinga, de Cunha. O endereço que eu obtive através da consulta de busca pela internet, constava o endereço em Cunha. Tá, mas nós não tínhamos nenhum endereço da empresa Real do Vale aqui em São Luís do Paritinga? Não, ela já estava instalada aqui desde o início das atividades, segundo a Receita Federal, desde o dia 18 de janeiro de 2013. 18 de janeiro, tá. Tá, e pela JUSESP, o protocolo da JUSESP, dia 4 de janeiro de 2013. Tá. E que o doutor Diego fez um contato através de telegrama e... Telegrama, é uma notificação pessoal da empresa através de um servidor público. Tá, e qual servidor? O senhor lembra o nome? Não. Um servidor, seria um motorista, um encarregado. É isso aí. Tá. E depois dessa notificação, o senhor recebeu a presença do senhor Rogério, não é isso? Do senhor Rogério aqui para tratar disso? Não, na verdade nós concedemos 24 horas para que eles nos fornecessem, como eu acabei de falar, o motivo pelo qual eu fiz isso. Mas eles acabavam fazendo protocolos ou indo direto com compras. Ele fazia o protocolo. Para a gente, eles não iam ter contato com a gente, eles não iam pessoalmente conversar com a gente. Comigo, pelo menos, não foram. Tá. O senhor se lembra quando o senhor teve o primeiro contato pessoal com o senhor Rogério? Não, eu nunca tive contato. O senhor nunca teve? Praticamente o senhor desconhece o senhor Rogério? Eu não sei, eu não conheço o senhor Rogério. Tá bom. A Natália, na realidade, ela tinha uma concessão de serviço público de transporte municipal. São coisas distintas, né? Na verdade, a Real do Vale fazia transporte público escolar municipal e a Natália, ela tinha a concessão do transporte público municipal. Eram coisas distintas, tá? Com relação a esta empresa, tá? Ela só para a gente não perder ela encaminhou um requerimento número 1113/2013, tá? 1113/2013, chama Viação Imperial e Nathalie Limitada.
ela pleiteando a autorização de transferência do contrato dela. Tá? Aí o prefeito fez um despacho no dia 8/3, nos solicitando parecer jurídico. Fizemos 2 pareceres. Primeiro parecer. A cláusula terceira, item 1.1 do contrato vigente, que é o contrato 9 de 2006, assinado à época pelo até então prefeito, o senhor Danilo, ele fazia menção da possibilidade da transferência desde que houvesse autorização expressa do poder concedente previamente. Então, a primeira face, a partir do momento em que a empresa fez o requerimento e não passou, se tivesse passado era nulo e a gente ia rescindir o contrato. A partir do momento que ela fez o requerimento, então assim, o primeiro despacho que o prefeito solicitou, é possível? Tá? Eu, na verdade, lancei o parecer na data do dia... primeiro parecer, 11 de março de 2013, falando que era possível, tá? Desde que preenchesse os demais requisitos legais, não só contratuais, mas também o previsto na Lei 8987 de 95, que é a lei federal, tá? Que regula isso. Tá? Então, posteriormente, a empresa, depois desse parecer, veio novamente esse requerimento, bem lá para frente, no dia 14, não, foi dia 14? Não foi bem para frente, não, foi dia 11/3 o primeiro parecer, e o segundo parecer foi dia 14/3, tá? Bem próximo. Onde a empresa apresentava um rol de documentos, mas da empresa Fênix. Um rol de documentos mostrando todos os requisitos. E aí eu fui analisar, no segundo parecer, a viabilidade, ou seja, se ela cumpria os requisitos da Lei 8987/95, tá? Quais seriam? A capacidade técnica, a idoneidade financeira, a regularidade jurídica e fiscal, tá? E a assunção do serviço, que na verdade o comprometimento também de cumprir integralmente o contrato. Analisando os documentos que existem no requerimento 11/13 de 2013, cujo parecer eu até faço menção tópico por tópico, documento por documento, existiam presentes os requisitos, sim. Tá? Só para frisar, os pareceres jurídicos são consultivos, não são vinculativos. Portanto, ninguém está atrelado a cumprir ou seguir o que nós falamos. É um poder consultivo. A gente emite uma opinião e o poder, né, executivo segue ou não. Tá? Nesse caso, estavam presentes os requisitos, segundo nós entendemos, tá? Razão pela qual foi feita a transferência do contrato para a empresa Expresso Aviação Fênix Limitada. Tá? Posso falar? Eu só queria para a gente não se perder, é o seguinte, vamos falar da Real do Vale, depois nós retornamos na Fênix, sabe? A pergunta do vereador foi muito procedente, eu tenho algumas dúvidas sobre a Fênix, que no momento oportuno nós vamos explorar mais isso. Com a palavra o vereador Wanderson. No parecer, no qual o senhor pede para que seja suspendida o contrato com a empresa locadora Real do Vale, né? Foi o procedimento 1196/2013. Isso, aqui tem um artigo aqui que fala, demonstrando assim que a empresa locadora Real do Vale não possui lastro patrimonial para assegurar o transporte público escolar nesse município, bem como para ressarcir o município em caso de eventuais infrações contratuais. Sim. Isso só foi visto depois que o senhor teve conhecimento que essa empresa estava... Sim, na verdade, depois que fomos analisar o contrato social. O contrato social, eu não salvo engano, acho que era R$10 mil o valor do contrato do capital social. E enquanto existiam 6 ônibus, né, que é o que tomamos conhecimento, cada ônibus em torno de R$60 a R$80 mil. Portanto, se tem R$80 mil vezes 6 e o capital social não corrobora com o próprio patrimônio que a empresa diz ter, apesar de alguns ônibus não serem dela, inclusive teve contrato locatício,
entendo que ela não tinha lastro patrimonial, ainda mais com a criação, que acabou de ser criada, acrescida ainda, que na verdade o mínimo que se poderia exigir seria uma caução, né? Mas ela não teria lastro para fazer. Então isso prova que essa empresa não poderia nem ter começado esse contrato verbal emergencial no município, né? Na verdade, só vou responder dentro da minha possibilidade. Não, segundo o nosso entendimento, não estavam presentes os requisitos, tá? Ou seja, não tinha condições da empresa firmar um contrato com o município face a não preenchimento do artigo 26, parágrafo único da lei de licitação. Tá. Eu gostaria então de colocar em termos de que, pelo parecer que o senhor preparou, a empresa Real do Vale não tinha condições nem de firmar contrato com a municipalidade. Sim, eu entendo que ela não estavam presentes os requisitos, razão pela qual ela não teria condições de firmar contrato. Que não estavam presentes os requisitos. O senhor poderia citar, eu tenho aqui o artigo, eu não tenho informação jurídica, então eu gostaria que o senhor me ajudasse em me falar os artigos que principalmente o senhor entendeu que não preenchia os requisitos legais. Por favor. Artigo 26, parágrafo único da Lei 8666. Ou seja, não existiam, para você fazer um contrato emergencial, teria que ser previamente, tem que ter a justificativa, a caracterização da situação emergencial, tá? Tem que ser a razão da escolha, a justificativa do motivo pelo qual você escolheu a empresa. Nesse momento, quando nós estamos vendo a irregularidade do procedimento 1196, não existia isso. Então, se já existia uma empresa que nós entendemos que estava irregular, não haveria nem como sanar a irregularidade para deixar contratar. Tá? Eu acho que é um vício insanável. Desculpa? Vício insanável, não tinha condições. Tá. O doutor Diego afirma que ele viu que tinha um vício insanável, ou seja, não tem remédio. Na minha opinião. Doutor Diego, só fazendo um parênteses. Qualquer homem público se cerca de pessoas tecnicamente preparadas para auxiliá-lo. Sim. Seja na área da saúde, um médico, uma enfermeira, alguém da área, seja na área de engenharia, um engenheiro, um arquiteto. Na área jurídica eu entendo que não seja diferente. Até mais porque é uma das áreas mais melindrosas do poder público. Exatamente. Então, me causa muita surpresa de que, olhando um parecer jurídico primoroso, o senhor prefeito não tenha atendido a todas aquelas colocações que foram feitas. Então, essa é uma das dúvidas nossas e por isso que nós estamos aqui para esclarecer. Mas aí eu volto a falar. Considerando que nosso parecer não é vinculativo e apenas consultivo, ele não tem obrigação, né? Então... Sim, ele não tem obrigação, mas corre o risco. Sim. O doutor Diego, então, coloca o artigo 26 da Lei 8666 de 90. Combinado com o artigo 70 da Constituição. E o artigo 70 da Constituição Federal. Ele fere frontalmente, a contratação da empresa fere frontalmente esses dois artigos. Podemos dizer isso? Faltavam os preenchimentos desses requisitos. Faltava o preenchimento desses requisitos. Tá. Dentro do parecer, tem alguma coisa que chamou a atenção do senhor? Além desses dois artigos? Eu acho que são todos os itens elencados no parecer. Não existe um específico. Na verdade, são todos eles. Se você acrescentar, por exemplo, um alerta que nós demos do grande risco iminente do Tribunal de Contas, apontar como uma emergência fabricada, porque isso é um risco muito grande, eu acho que não é um requisito, todos os requisitos. Falsa de lastro, aí dá a entender que a empresa foi criada para fazer aquilo, para prestar serviço só aqui. Então, se a gente começar a elencar, são todos os requisitos que ensejaram o pensamento do jurídico, do departamento jurídico inteiro, a opinar desfavorável. Tá. Então, todos esses itens ensejaram o parecer jurídico ser contrário à contratação da empresa e rescindir, não mais contratá-la em função de todos esses problemas. E isso de forma impessoal mesmo, totalmente impessoal. Tá.
O senhor é procurador do município desde que data? Desde janeiro de 2012. Janeiro de 2012. Então o senhor ficou um ano com a administração anterior? Sim, senhor. O senhor não presenciou nenhuma atitude da ex-prefeita nesse sentido? Agindo com o parecer jurídico, ela opinando de forma diferente? Não. Todos os meus pareceres exarados lá na administração anterior, todos, sem exceção, que fomos contrários, ela seguia a risca. Ela não fazia nenhum parecer contrário. E todos que nós fazíamos favoráveis, ela ainda fazia consultivo com um advogado externo. O doutor Diego afirma que ele ficou um ano na administração anterior. Sim. E confirma que todos os pareceres favoráveis foram atendidos pela administração anterior e os contrários também não foram... Não, os contrários ela não discutia, ela realmente já aceitava a posição contrária. Exarava o parecer negando. Agora, todos os favoráveis, ela ainda fazia consulta e estudar o caso a caso para ver se realmente nós estávamos certos, ou se ela ia seguir, porque como é consultivo, né? Tá. A minha pergunta, ela tem o escopo, o intuito de entender que tudo está indicando que essa decisão do senhor prefeito foi uma coisa assim fora do normal. Pelo que nós estamos vendo nesses últimos 12 meses do seu trabalho lá, essa foi uma coisa diferente do cotidiano. Na verdade... Mesmo sendo consultivo. Na realidade, são gestões diferentes, então eu não posso afirmar... como eu fiz um ano de administração anterior, não havia nunca feito uma mudança de gestão, entendimentos, são pessoas que são diferentes, né? Tá. Então, mais um não é dois, depende de cada um. Tá. O senhor teve notícia de um processo de transição preparado pela administração anterior? O senhor chegou a ajudar na preparação desse documento? Não, só para esclarecer. Na gestão passada, a gente exarava alguns pareceres, mas a grande maioria era o senhor Dr. Marcos. O Dr. Marcos era o responsável e realmente que fazia a assessoria jurídica da prefeita, à época. E essa transição não foi preparada pela minha pessoa, foi sim pelo Dr. Marcos, por um motivo simples. Eu era o responsável por todos os processos do município, todos, contenciosos, tá? E então nós fizemos um trato, eu e ele, e eu fazia os contenciosos, mais pareceres, e ele fazia todo o restante de assessoria. E neste caso específico, por ser de transição, foi ele que conhecia todos os pormenores, foi o próprio Marcos quem fez. Tá, então deixa eu entender. Esse processo de transição foi preparado pelo Dr. Marcos Roberto, se não me engano. Marcos Roberto. Gostaria de que anotasse esse dado, tá? Marcos Roberto, que era o assessor jurídico. Assessor jurídico da administração anterior. Sim, muito bem. Quer fazer uma pergunta? Da transição. É porque o processo de transição é importante porque, claro, o prefeito já tinha conhecimento antes de tomar posse de uma série de fatos, né? O processo de transição ele é feito para isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta. As empresas que trabalhavam até o final de 2012 no transporte escolar, o contrato acabou no fim do ano, né? Sim, não pode. O prefeito da então gestão passada não poderia deixar passar para a gestão futura, salvo com autorização. E nem contratar emergencial essas mesmas empresas, fazer um contrato emergencial para essas empresas que já prestavam serviço? Na realidade, essa pergunta teria que fazer para o outro setor, né? Não no jurídico, porque no jurídico não passou essas empresas aí. Na realidade, o normal seria fazer aditamento dos contratos. Tá? Então, mas depende do que aconteceu. Tem que ver o que aconteceu na transição, com o janeiro que aconteceu, mas o normal seria o aditamento. Mas tudo pode acontecer, tem que verificar com as pessoas, os setores competentes. Então, o aditamento talvez poderia ter sido feito. Sim, se tivessem preenchido os requisitos, sim, claro.
Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação... O senhor me falou que nunca teve contato com o senhor Rogério. Sim. Numa emergência, numa quebra de um ônibus, de algum problema sério que ocorreu, o senhor tem algum conhecimento que o senhor José Antônio Rodolfo da Silva intercedeu em relação à empresa Real do Vale? O único fato que eu me recorde, que na verdade quem teria, acho que o doutor Flávio vai saber responder melhor com relação ao senhor Rogério, mas eu me recordo, uma vez ele foi levar documento da empresa lá no setor de compras que ele estava exigindo, mas realmente eu só recordo disso, mas mais nada. Tá bom. Em relação à empresa Real do Vale, tem algum questionamento? Vamos então, se for necessário, nós voltamos a falar sobre a empresa Real do Vale, porque me parece que, pelo seu parecer muito, muito claro, muito didático, não restam dúvidas. A empresa Imperial Natali, segundo informações que eu tenho aqui, ela teve um faturamento de 1.200.000 no ano de 2012. Certo? Me parece que é um faturamento muito importante para uma cidade pobre que nem a nossa, que está passando por grandes dificuldades financeiras. Eu queria entender por que essa empresa saiu de São Luís, e aí eu gostaria de saber, a minha pergunta específica é o seguinte: o senhor tomou conhecimento em 2012 e nesses meses de 2013 de que a Imperial Natali tenha cometido alguma infração grave, algum problema sério, que tenha sofrido algum processo administrativo? Que tenha passado nas minhas mãos, não. O que eu sei, o que todo mundo comenta, que os ônibus não eram os ônibus mais precários. Tá? E com isso causava insegurança no transporte dos alunos. E isso é o que todos passavam. Tá? Não constatei, tá? Na realidade nunca fui constatar em loco. Então não posso afirmar que seriam verdadeiras essas informações. Isso inclusive consta do parecer na época da assessora de educação, que eu li, inclusive. Desculpa, deixa eu entender. É que constava no parecer da assessora de educação, a senhora Flávia, consta no parecer, quando vem para a gente o processo administrativo, por exemplo, o processo administrativo emergencial da empresa Aviação Fênix, quando veio na mão do jurídico, tá, que eu dei o parecer dia 5 de fevereiro, constavam, então, primeiro vem assim, caracterização de situação emergencial. Então vem um parecer, tá, que à época era assessora, é a Flávia que veio da Flávia, veio o parecer. Isso o documento de data de 15 de janeiro? Esse? Eu acho que tem algum documento aí? É o documento do dia 15 de janeiro, né? É o que fala dos 1.200.000. É porque é um parecer longo, até que ela explica do 1.200.000. Que pede, na verdade, o que fixou, que eu fixei, foi que pede uma contratação emergencial. Sim, que na verdade seria mais benéfico para o município, porque pagamento através de passe é mais caro do que por quilômetro, enfim. Então é isso. Por essa razão. Então estava caracterizado nessa situação emergencial, porque já estava no início das aulas, à época. A razão da escolha, existiam 3 orçamentos, os 3 orçamentos de 3 empresas, tá? E da Fênix era o menor preço, tá? Então, os 3 orçamentos demonstravam que era o menor preço e, concomitantemente, como o passe não era proveitoso com relação, era mais econômico a contratar por quilômetro do que por passe, conforme constava no relatório e planilha, obviamente que o parecer acaba sendo favorável. Né? Tá. O senhor lembra as 2 outras empresas que fizeram parte dessa consulta? Não me lembro. Consta no processo administrativo. Tá. Não são as empresas Camilo, locadora de veículo, nem a Transporte de Nossa Senhora de Lourdes? Não me recordo mesmo, não me recordo. Tá. No mandato anterior, a forma que era feita a contratação do transporte escolar com a Natali era pago por aluno. Sem licitação, isso? Não. Segundo eu fiquei sabendo esse ano, porque até então, ano passado, volto a falar,
eu manifestava nos processos contenciosos e alguns pareceres, portanto, toda a assessoria jurídica feita pelo Marcos, Dr. Marcos. Com relação a este ano, com o parecer da Flávia, é que eu fiquei sabendo que então era passe. Até então não sabia. Correto? Mesmo porque o contrato já estava em vigor há um tempo bem grande, né? Então, eu não sabia. Nós temos informações que o passe pago por cada aluno era maior do que o passe do cidadão que viajava no ônibus da empresa Natali como passageiro normal, sem ser aluno. Quer dizer, a informação que nós temos é que o cidadão pagava, vou dar um exemplo, R$ 2,50 e era pago por aluno 5 de ida e 5 de volta. Eu não sei se você pode... Para o jurídico, chegou que o gasto anual foi 1.200.000. E eu não vou ser preciso com números porque fica difícil, mas se fizéssemos a contratação da forma por quilômetro, sairia por uns 700 e poucos mil. Quer dizer, para o município de 1.200.000 para 700 seria uma diferença grande. Foi por isso que o jurídico acabou opinando favorável, né? Mas eu não tenho conhecimento qual é o valor, não. Tá? Então seria a primeira vez agora que ia ter uma licitação dos ônibus para transporte escolar, que até hoje então não teve. Porque a empresa Natali tinha a concessão do coletivo. Sim. Não do transporte escolar. O transporte escolar... Eu desconheço se tem... É o que eu falo. Como eu entrei em 2012, a gestão já em andamento, é difícil, eu vou acabar sendo leviano falar que existe ou não existe. Por quê? Porque como a assessoria era do Marcos, Dr. Marcos, e eu fazia os contenciosos, obviamente a gestão já em andamento, ficaria até complicado responder se tinha ou não o passe, como é que era feito, porque não era da minha alçada. Né? Doutor Diego, o senhor falou que foi em 11 de março que o senhor deu o parecer favorável à cessão da concessão, à transferência, podemos chamar assim? Sim, a transferência. Foi... Que deu origem a um terceiro termo aditivo, não foi isso? O primeiro parecer foi dia 11 de março, mostrando que existia a cláusula autorizando... Tá, só um questionamento. As aulas começaram dia 1º de fevereiro. De 1 de fevereiro até 11 de março, dá mais de 40 dias. Qual era a situação jurídica, contratual, nesse período que o senhor não tinha dado o parecer? Então, mas veja só, são dois distintos. Existe o requerimento 1113, que é do transporte, concessão de transporte público de passageiros, tá? Onde eu dei o parecer dia 11 de março e o segundo parecer dia 14 de março. Isso foi de transporte público municipal. E existe o outro parecer que eu dei, no transporte público escolar, tá? Que é com relação ao contrato emergencial, que foi dia 5 de fevereiro. Então, são coisas distintas, são procedimentos diferenciados. Quer dizer que dia 5 de fevereiro... Sim, eu dei um parecer favorável à empresa Viação Fênix, tendo visto que preencheu os requisitos do artigo 26, parágrafo único. Tá. Isso no dia 5 de fevereiro? Sim, em fevereiro. Tá. E no dia 11 de março? Era da concessão do transporte público municipal. Tá. São coisas distintas. Você pegou isso, né? No dia 11, né, que a Natali comunicou ao prefeito por e-mail, né, que não ia trabalhar mais no município. Que já havia outra empresa trabalhando em seu lugar, que seria a Fênix. Na realidade, através do requerimento 1113, o que diz ali é a Aviação Imperial e Natali solicitando a transferência, a autorização de transferência para a Expresso Fênix, é bem claro ali. Tá? E foi por isso que nós fizemos os pareceres. E isso do transporte público municipal coletivo, não é de transporte escolar. Tá? O escolar o senhor já tinha feito o parecer. Sim, antecipado. Antes da Natália comunicar que não iria trabalhar com o executivo. Sim. Mas... Então a empresa, a empresa Fênix foi contratado emergencial para transporte escolar. No dia 1º de fevereiro.
Dia 1º de fevereiro eu não sei, porque se eu dei o parecer dia 5 de fevereiro, obviamente os contratos teriam que ser depois do meu parecer, né? Não antes, mas eu não sei, eu não vi o contrato. Se foi retroativo, só se alguém determinou os efeitos retroativos. Eu não determinei. No meu parecer, inclusive, não fala efeito retroativo. É bem claro, não fala. Quer dizer que tem um período que anterior ao seu parecer que funcionou sem nós sabermos que condições jurídicas que esse contrato foi feito. É só verificação do contrato. Se o contrato lá deve falar qual é a data que foi firmado e se existe efeito retroativo. Isso é só verificar no próprio contrato. Tá? Deve com certeza existir no próprio contrato. Se vocês tivessem o contrato aí. Qual é o prazo? Seria o prazo da licitação da empresa? Que informou, parece 180 dias. Isso, na verdade, emergencial, a lei permite o prazo máximo até 180 dias. A lei de licitação permite até 180, ou seja, é o prazo máximo. No entanto, obviamente, a gente acaba fazendo com um período bem anterior para que não haja problema, né? Obviamente. Tá? Mas esse é o prazo máximo estabelecido na lei. Sim, 180. Mesmo porque a lei de licitação permite contrato emergencial ao prazo máximo de 180. Porque não é muito recomendável você renovar, aditar um contrato emergencial. Por isso é o prazo máximo. Por exemplo, se você colocar um prazo de 90 dias e não der para acabar uma licitação, fica complicado você aditar, entendeu? Alguns entendem que sim, outros entendem que não, enfim. É jurídico, existe posicionamentos e eu sou contra, entendeu? Doutor Diego, voltando à Real do Vale, me surgiu uma dúvida que eu gostaria de saber se o senhor pode esclarecer. O contrato emergencial da Real do Vale, ela encerrava, a data de encerramento desse contrato emergencial, que o senhor deu um parecer contrário, mas o senhor prefeito assumiu a responsabilidade e manteve, ela tinha fim dia 1º de maio de 2013. O senhor tem conhecimento disso? Da Real do Vale, não. Eu tenho conhecimento, acho que das combis, né, que acabavam dia 18, alguns dia 18 de maio, outros dia 1º, mas desse eu não... Esses não tem informação. Porque essa é uma dúvida que nós temos aqui. Temos aqui... Só para esclarecer, a partir do momento que sai da esfera do jurídico, que lança o parecer, o processo não volta mais. Tá? O processo dá o seu trâmite normal na prefeitura municipal e segue os demais órgãos. Então, não necessariamente o jurídico fica sabendo dos contratos. Tá? Somente fica sabendo, por exemplo, numa hipótese de eventual aditamento. Aí eles encaminham informando que o contrato está para se vencer, e aí solicita o parecer jurídico se é possível ou não o aditamento. Tá? Então, a partir do momento que sai da esfera do jurídico, segue os outros setores, a gente não toma conhecimento mais do resto. Aqui, tá certo. Doutor Diego, o transporte de alunos ele é feito basicamente de 3 formas. Por ônibus, que é o que nós estamos apurando. Por ônibus, por micro-ônibus e por vans. Os ônibus são os lugares onde tem 40 alunos, aí não tem como você fornecer através de micro-ônibus ou van. Ou Kombi, tem lugares que são maiores. É definido em função do número de estudantes, do número de alunos. Nós temos aqui, eu tenho aqui cópia de vários contratos. Contrato 35, que numa segunda cláusula aqui fala, para todos os fins de direito, o contrato terá seus efeitos retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2013. A minha pergunta em relação a todos esses contratos diz respeito ao seguinte: o senhor teve conhecimento, o senhor preparou parecer jurídico referente a esses contratos que eu vou passar em mãos? Esses são das combis? Esses são das combis. Não fiz parecer nenhum deles. Nenhum das combis eu dei parecer. O senhor pode me informar qual o motivo do senhor não dar parecer? Ou se outro colega deu parecer? Eu acho que foi o outro colega, tá?
Não foi a minha pessoa quem fez. Tá. Tá. Eu vou verificar um a um. Tá, por favor. Gostaria que constar em ata que o doutor Diego não deu parecer em relação aos contratos dos perueiros. Não. J.E. Ribeiro, Laércio. Vou separar para que não tenha problema. Dos perueiros, eu não dei parecer. Tá. Confirma que dos perueiros não deu parecer em relação aos contratos firmados. Sim. Um outro dado também que me está me deixando em dúvida, e quem sabe o senhor pode nos ajudar. Em relação às planilhas, sabe, na Real do Vale, no parecer da contadora, e por sinal fez um parecer muito bom, ela fala que não consta a planilha da Real do Vale. Tem a planilha das outras duas que chegaram com outros valores, mas foi a Real do Vale que foi contratada. O senhor chegou a ter acesso a essas planilhas do custo do quilômetro rodado? Não. Quando nós fizemos o parecer jurídico, que ensejou a negativa, obviamente, não estavam preenchidos os requisitos do artigo 26, e um deles é essa planilha. Tá? Então eu não me recordo dessa planilha. Me parece que é um dado fundamental. Se a planilha faz parte da base de cálculo do contrato, a planilha é um item fundamental. Se tiver vício na planilha, compromete todo o contrato. Certo? Eu não me recordo mesmo. Tá. Então, Só preciso verificar no processo 87. Vocês têm cópia aí? Eu já verifico. Nós 87. temos a cópia, o 87, o processo de dispensação. Passe as mãos do doutor para que ele tenha acesso. Eu vou tentar achar um documento aqui que vai esclarecer. Esse é 87. É esse mesmo. Não, está até aqui. Aí o Flávio, que teve conhecimento da outra. Eu não estou achando o parecer da Isabel. Naquele parecer, talvez esse aqui é outra cópia. Final. Esse aqui. Doutor Diego, só... Acabei de ver. Na verdade é uma planilha que aparece aqui, planilha de custos. Não sei se é esta aqui. Só abaixa para ver a assinatura e o cabeçalho, que é assinada pelo Dr. Flávio, e em cima é um cabeçalho do... Eu gostaria de explorar mais esse documento. É normal, isso quando eu participei da administração já de algum tempo, as firmas que vão prestar serviço,
primeiro a planilha vem com o cabeçalho da empresa. Certo? O documento vem endereçado à prefeitura com o cabeçalho da empresa que está participando do certame licitatório. E isso ocorre com a empresa Camille Locadora de Veículos e com a empresa Transporte e Turismo Nossa Senhora de Lourdes, que são as duas empresas que são as outras duas, porque eram 3, precisavam de 3 orçamentos. Esses 2 orçamentos isso tem aqui nos autos, o cabeçalho da empresa com a assinatura do seu representante legal. A minha dúvida, e aí eu peço para ver se o senhor pode me ajudar, é no seguinte: a contadora, ela fala com todas as letras, não encontramos planilha da empresa Real do Vale, ou seja, uma planilha específica com documento, com o papel timbre da empresa Real do Vale. O que nós encontramos é um da prefeitura. Sim, porque na verdade quem deve ter feito foi a própria prefeitura que fez essa planilha de custo, que normalmente é feita ou pelo chefe de transporte, para verificar a quilometragem, quanto gasta, que dá para fazer, ou por compras. É um dos dois. Mas, então, o que eu gostaria que o senhor, se possível, me confirmasse é que a empresa Real do Vale não apresentou uma planilha feita por ela. Na realidade, não só não apresentou, como não tinha o restante dos documentos. Esse foi o motivo em que a gente deu parecer contrário. Tá. Então, gostaria de consignar isso na ata de que, além da planilha, outros tantos documentos não foram fornecidos. E isso ensejou o parecer contrário. Sim, mesmo porque, voltando ao assunto, quando nós solicitamos os documentos junto a compras e licitações, dia 5 e 9 de abril informaram que não tinha nada. Então, aí foi a partir daí que fizemos o parecer dia 12. Tá. Isso no início de abril, e aí vamos fazer uma conta. Fevereiro inteiro, sem documentação hábil nenhuma. Março, sem documentação. Quando deu aí a luz, foi em abril. Quando chegou nossos problemas para o jurídico, foi exatamente na data de 14 de março. Foi onde começou. Isso, 14 de março foi o documento do Valdir, da Flávia, e que o doutor Flávio e o senhor prepararam. Tá, tudo bem. Sim, obrigado. Esse é um fato muito estranho, porque você tem uma planilha e que essa planilha é feita com o valor do quilômetro rodado. Multiplicando o valor do quilômetro rodado por todas as distâncias, por todos os percursos, você tem o valor do contrato. Então é a base, é a fundação da estrutura do contrato, é o unitário, que é o quilômetro rodado, e está me parecendo aqui que ele está meio truncado. Essa é o mínimo que eu posso dizer. Na verdade, aí você tem que explorar, na realidade, essas planilhas dos seguintes setores, né? Perfeitamente. Tá. Mas o senhor confirma que o senhor não teve acesso a isso? Tanto que eu dei parecer contrário. Tá certo. Então, o depoente confirma que não teve acesso a essa planilha e foi um dos motivos para dar o parecer contrário. Mas aqui, no dia 14 de março, ele teve um incidente. Ele só pediu para falar de 11 de abril. Não, ele teve... O vereador Vando está com uma dúvida, me ajude, por gentileza. 14 de março, notícias de irregularidade desse documento que nós já falamos Só um momentinho, só deixa eu tirar uma dúvida. Em abril, que depois que a empresa, 12 de abril, a empresa não forneceu os documentos, que foi feito o parecer. Eles vinham fornecendo de forma fracionada. Quando eu dei 24 horas, foi justamente para quê? Para que eles nos apontassem aonde estava no processo de dispensa ou uma licitação porventura feita que não tenha passado nas mãos, na minha mão especificamente, ou do Flávio, enfim, de um outro procurador. A gente queria, porque na verdade o parecer pode ter técnico também. A lei também autoriza, em determinados casos, não só o parecer jurídico para opinando favoravelmente, mas às vezes o técnico, está na lei.
E então, como nós não tínhamos conhecimento, não passou no jurídico, de repente tinha outra pessoa, poderia ter sido feito o parecer técnico. Com isso, nós solicitamos o documento. Então, esse é o motivo correto que a gente pede o documento, e aí não tem, aí sim. Eu não posso, na verdade, penalizar uma empresa se daqui a pouco tem. Quando a gente notifica, pede, ela começa a fazer entrega fracionada de documento, e isso acabou irritando, porque você não pode fazer entrega fracionada, ou se me menciona onde estão todos os documentos ou não estão. Uma outra coisa que também que me causa espécie é o seguinte: o senhor me falou que o senhor não conhece o senhor Rogério, quer dizer, que o senhor, como procurador do município, dando um parecer sobre a empresa, de um contrato firmado entre a empresa, o senhor não chegou nem a conhecer. Não. Se fosse uma prefeitura muito grande, que tivesse de vários setores dificuldade desse contato, eu até entenderia, mas numa cidade pequena que nem a nossa, o contato é de pele. Então é fácil de encontrar, fácil de conversar, e o interesse da empresa é de chegar e falar, está aqui os documentos, ir lá, marcar uma audiência com o senhor, de mostrar a documentação. O senhor não teve contato nenhum com o senhor. Não. Parece que ele é quase um fantasma, então. Não, na realidade, veja, o setor competente para guardar os documentos é compras. Portanto, na verdade, nós fazemos parecer porque não tinha. Mas compras sim tem contato. O procurador jurídico não tem contato com todos. Pelo contrário, aliás, tem contrato com uma parte íntima. Por exemplo, eu não tive contato com o pessoal da Fênix, não tive contato da Nathalie, não tive contato com a maioria do pessoal das Combis. Tive um ou outro contato, por quê? Com uma Kombi ou outra, devido a problemas administrativos, entendeu? Devido a parecer contrário um deles. Então, no processos antigos, que igual teve uma denúncia de uma determinada empresa que aconteceu de uma criança, aí foi fazer apuração. Então esse estava impedido de licitar, esse sim veio conversar. Mas tirando isso, vejam, as empresas não procuram o jurídico, tá, em maneira nenhuma. Mesmo numa situação diferente de estar faltando o documento e o senhor ter preparado aquele documento cobrando elas, porque o senhor fez um documento cobrando para que ela providenciasse em 24 horas. Sim. É que na verdade ela não tem a obrigação de levar nas minhas mãos, ela pode protocolar na prefeitura. Mas o senhor não teve informação que esse documento chegou ao departamento... Na verdade estava vindo fracionado, protocolado fracionado no setor de compras. E por estar fracionado, foi onde a gente tomou a iniciativa de querer solicitar todos os documentos, porque o que nós achávamos é que estava tudo regular e que a empresa iria fazer menção, olha, nossos documentos encontram-se em tal processo administrativo e coisa do gênero, só que não foi isso que aconteceu. Tá, o senhor foi procurado em algum momento por senhor José Rodolfo para interceder junto à empresa Real do Vale? Não, José Rodolfo não. Marcelo, liguei, Marcelo. Desligado. Ela fosse contratada, porque existe um relatório do funcionário, né, o senhor Valdir, ele faz um relatório assim que depõe muito contra a empresa, né? Porque o micro-ônibus com quebras excessivas, né, ocasionando ausência de transporte escolar para que os alunos possam ser transportados. O micro-ônibus não teve nenhum levantamento para testar se essa empresa realmente ela tinha condições para estar fornecendo esse serviço, esse trabalho no município. Foi exatamente devido à irregularidade que ensejou o procedimento. Na realidade, até então não tínhamos conhecimento. Quando o senhor Valdir mencionou que havia as irregularidades, aí o jurídico foi acionado e nós tomamos providência. Outra coisa que tem me deixado provocado questionamento, porque antes do senhor vir aqui atendendo a solicitação da SEI, então secretária de Educação, Flávia, esteve presente aqui e esteve depondo. Ela apresentou um documento do dia 15 de janeiro, dizendo das condições do ônibus, principalmente com relação à empresa Natália. E a portaria dela como secretária de Educação foi do dia 1º de fevereiro. Né? E nesse relatório dela, ela assina como assessora
de educação. Como é que pode uma situação dessa, ela assinar sem ainda ter sido... Então, vocês fizeram a pergunta para ela, não fizeram? Qual foi a resposta que ela deu? Se o senhor tinha conhecimento disso... Na realidade, a partir da mudança de gestão, alguns cargos já foram definidos. Flávia era assessora de educação, Flávio era assessor jurídico e assim, sequência. A Flávia, à época, eu me lembro que ela estava de férias. E para que ela voltasse, para ela que assumisse, ela teria que, parece que a prefeitura tinha pago, teria que devolver parte do dinheiro para poder fazer para poder assinar a portaria, teria que devolver uma parte do dinheiro que tinha sido depositado na conta, tá? E, enfim, esse procedimento, não sei, não deve ter acontecido, tanto que a portaria, vocês estão falando que era de fevereiro, né? Correto? 1º de fevereiro, segundo a informação dela. Né? Mas na realidade ela era assessora, para todos os fins de direito, assessora ela era. Tá? Só não devia estar nomeada pela portaria porque... por causa da parte de férias dela, que ela estava de férias, ia voltar, não ia, ficou esse trâmite no RH, se ia, não ia, enfim, o jurídico não toma conhecimento desse fato, e sim, quando chega para a gente o procedimento administrativo, chega já com não vem o problema, só vem explicando, tem o parecer explicando a necessidade, e assim sucessivamente. Não existe, o problema não aparece, não fala, nós não sou assessor, enfim, não tem. É uma outra dúvida também que eu gostaria que o senhor, se possível, me esclarecer, do seguinte. O senhor deu um parecer jurídico favorável à contratação da empresa Fênix, baseado nesse parecer que nós estamos falando da professora Flávia. Isso é fato. Sim. Severo. Sim. Então, veja bem, me corrija se eu estiver errado. O senhor deu um parecer para que a empresa Fênix fosse contratada, embasado em um parecer da professora Flávia, do dia 15 de abril, quando ela não era ainda assessora. 15 de janeiro, quando ela não era assessora ainda, com a portaria, porque no poder público ela só tem prerrogativas quando ela não é. Só que a minha pergunta é no sentido de saber se o senhor tinha conhecimento disso. Obviamente que não, tanto que está escrito que ela é assessora de educação, está assinado como assessora. Ela não assinou como provável assessora ou futura assessora, ela assinou como assessora. Está assinado por ela. Quem na prefeitura preparava as portarias de nomeação? RH. Quem que é o responsável pelo RH? O senhor lembra? Daniele. Sim, mas ela preparava esse documento sem a orientação jurídica da prefeitura, do assessor jurídico? Não, na verdade, as nomeações são feitas direto, né? O prefeito faz a nomeação e as portarias às vezes pode ser para o jurídico, pode fazer, depende de quem está lá. Porque a portaria, na verdade, nada mais é do que vamos dizer assim, um procedimento padrão, tá? Mas a regra é RH. Tá. Então nós podemos colocar em ata que o senhor não tinha conhecimento de que ela não tinha sido nomeada ainda. Para mim ela era assessora, tá? Tá. O depoente afirma que no entendimento dele ela era assessora e desconhecia o fato que ela só teve o termo de nomeação no dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Isso para mim é um fato importantíssimo. A questão isso para mim é um fato importantíssimo. Como ficou nessa transição? Se ela está de férias, volta, porque se ela tivesse de férias efetivamente, ela não estaria, obviamente, trabalhando como assessora. Ela estaria em casa, descansando. Como ela estava na prefeitura direto, porque é o começo de gestão, enfim. Esta, vamos dizer assim, dúvida que causa não, mas ela vai voltar, não vai voltar, ela vai devolver o dinheiro, porque trabalhando ela estava, tá? Como assessora, então é difícil. Sim, mas eu acho que aí ele não tem conhecimento disso. Tá. Eu gostaria de colocar que no entendimento do Dr. Diego, ela era assessora da educação, ele não tinha conhecimento da parte burocrática da nomeação. Posso colocar assim. E em função do documento de 15 de abril, ele preparou o parecer para a contratação da empresa Fênix. Dia 5 de fevereiro.
O senhor sabe se ela foi suspensa a férias dela, doutor? Ela continuou de férias? Não, é esse trâmite que não foi confirmado. Teria que confirmar com a Daniele do RH. Se ela está de férias, não podia assinar. Uhum. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Então, esse tempo que antecedeu a sua nomeação da Flávia, ela, né, que ela disse que ela trabalhou voluntária, né? Então, ela não poderia receber esses dias. Não, ela estava, que eu saiba, ela estava de férias. Tá? Então, com esse trâmite burocrático, vai voltar, teria que devolver dinheiro, enfim. Isso aí é RH de verdade. Então, se ela falou que estava trabalhando voluntariamente, mas ela estava na prefeitura trabalhando. Satisfeito? Satisfeito. Doutor Diego, muito obrigado pela sua presença. E o senhor trouxe contribuições importantes e foi corajoso de vir aqui nos ajudar nos esclarecimentos dos fatos que originaram a CEI. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Agora nós vamos dar uma pausa para o almoço e vamos retomar às 16 horas. Calma aí. Às 16 horas nós vamos ouvir a Isabel Cristina Teixeira da Silva, depois a Marília Cristina Fonseca às 18. Então nós vamos ouvir duas testemunhas na parte da tarde. O doutor Flávio de Almeida Bonafé tinha um outro compromisso judicial e não vai comparecer. Nós vamos marcar um outro dia. Muito obrigado.